Durante uma recente expedição científica, os investigadores descobriram uma variedade surpreendente de espécies, até então desconhecidas, enquanto exploravam um rio localizado aproximadamente 5 km abaixo do nível do mar. No entanto, esta descoberta é apenas o começo de uma revelação ainda maior. O rio Eufrates, longe de ser apenas um curso de água, é um símbolo de profecias antigas, de momentos cruciais da história e de um mistério duradouro que resistiu à passagem do tempo. Hoje, o rio encontra-se no centro das atenções globais, mas por uma razão sem precedentes, as suas águas estão a baixar a um ritmo alarmante. Esta mudança alarmante não é apenas uma ocorrência natural, é a descoberta de segredos há muito enterrados, alguns talvez durante séculos. Essas descobertas poderiam ser o cumprimento de antigas profecias. Ou estamos prestes a descobrir um capítulo esquecido da história humana. As mudanças que estão a acontecer no Eufrates podem muito bem sinalizar a transformação que todos esperávamos. Junte-se a nós nesta jornada intrigante enquanto investigamos o mistério do Eufrates e exploramos o que esses estranhos eventos podem revelar sobre o futuro da humanidade, especialmente em relação a uma das profecias mais significativas do nosso tempo. Durante milénios, o rio Eufrates tem sido uma tábua de salvação vital para as civilizações que floresceram no Médio Oriente. Desde as antigas culturas mesopotâmicas até às nações modernas de hoje, as suas águas alimentaram sociedades, sustentaram a agricultura e sustentaram populações inteiras. Mas o rio tem mais do que apenas um significado prático. Também carrega um profundo peso simbólico, ressoando ao longo da história como um símbolo de vida, poder e destino. No entanto, nos últimos anos, o Eufrates sofreu um declínio sem precedentes no seu fluxo. Os fatores que contribuem incluem as alterações climáticas, a construção de reservatórios e mudanças geológicas, levando a uma redução acentuada nos níveis de água, tudo a um ritmo que suscitou preocupação considerável, especialmente no contexto das profecias bíblicas. No livro do Apocalipse, está profetizado que o Eufrates secará, um prenúncio das batalhas finais que marcarão o fim dos tempos. Em detalhes vívidos, diz-se que o sexto anjo descerá sobre o grande rio, e suas águas ferverão, abrindo caminho para os reis do Ocidente. À medida que o Eufrates mostra cada vez mais sinais de aquecimento das suas águas, um número crescente de artefactos e ruínas antigas começaram a surgir. No entanto, não é apenas a descoberta da história que chama a atenção. As pessoas que vivem perto do rio começaram a relatar ocorrências ainda mais misteriosas. Antes de nos aprofundarmos nesta história em desenvolvimento, reserve um momento para curtir, comentar e compartilhar este vídeo. É uma história incrível que você não vai querer que seus amigos percam. Agora, vamos voltar ao tópico em questão. Recentemente, várias testemunhas oculares da área ao redor do Eufrates afirmaram ter visto uma criatura misteriosa emergindo das águas turbulentas. Embora a sua forma enorme e sombria permaneça parcialmente oculta, testemunhas relataram ter ficado atordoadas com as ondas poderosas que gerou, descrevendo o movimento como não natural, quase como se uma força antiga e invisível estivesse a agitar-se sob a superfície. Outros descreveram ter ouvido sons estranhos, profundos e ressonantes emanando do rio, sons que nunca encontraram antes. Esses relatos misteriosos levaram muitos a especular que o que estão testemunhando não poderia ser outro senão o lendário Leviatã, um temido monstro marinho mencionado em textos bíblicos. O livro de Jó pinta um quadro arrepiante do Leviatã, com detalhes tão vívidos que quase parece um mito primordial trazido à vida. Em Jó 41:12, uma série de perguntas assustadoras são feitas: você pode remover o Leviatã com um gancho, ou amarrar sua língua com uma corda. Você pode colocar um laço em seu nariz, ou furar seu focinho com um gancho. Esta criatura é descrita como invencível, uma entidade além do controle humano. Suas escamas são tão impenetráveis quanto uma armadura e sua capacidade de cuspir fogo torna uma força imparável. Qualquer tentativa de enfrentá-lo é descrita como um esforço fútil. Durante séculos, os estudiosos da Bíblia debateram a verdadeira natureza do Leviatã, com alguns sugerindo que representa o caos primordial, enquanto outros especularam que pode ser uma criatura marinha extinta de enormes proporções. Mas e se esta figura mitológica, muitas vezes entendida simbolicamente, estiver finalmente a ser revelada como uma entidade real e tangível? A noção de uma criatura colossal e monstruosa à espreita nas profundezas do oceano não se limita apenas às escrituras bíblicas. Numerosas culturas e textos antigos em todo o mundo falam de criaturas marinhas gigantescas, capazes de causar estragos e destruição. No Salmo 74:14, está escrito que Deus perfurou a cabeça do Leviatã, implicando a existência de uma entidade monstruosa e multifacetada que residia nas águas. Da mesma forma, Isaías 27:1 refere-se ao Leviatã como uma serpente flutuante e prediz que, no futuro, Deus punirá e destruirá este dragão marinho. Estes relatos sugerem que o Leviatã pode não ser apenas uma figura simbólica, mas um ser real e tangível, uma força da natureza que ressurge em tempos de grande turbulência e mudança. Alguns especialistas propõem que o aparecimento de seres sobrenaturais, como anjos, demónios ou criaturas ocultas, pode ser um sinal de que algo monumental está no horizonte. Se um monstro antigo realmente surgiu das profundezas, sua presença poderia sinalizar um evento de magnitude que alteraria o mundo.
Sob esta luz, alguns acreditam que a profecia bíblica está sendo cumprida diante dos nossos olhos, revelando uma verdade que antes estava escondida. Antes de continuarmos explorando esta teoria fascinante, não se esqueça da opção de nos apoiar através de Superchats. Suas contribuições são essenciais para dar continuidade a conteúdos como este e aprofundar temas tão cativantes. Obrigado pelo seu apoio. Agora, vamos considerar as implicações do reaparecimento desta criatura. Embora o Leviatã seja tradicionalmente associado aos mares, a possibilidade de ser avistado no rio Eufrates introduz uma perspectiva totalmente nova. Esta ocorrência levanta questões intrigantes. Alguns sugerem que, à medida que o rio seca, criaturas que ficaram presas nas suas profundezas durante séculos estão agora a vir à superfície. Outros acreditam que o que está sendo testemunhado pode ser uma manifestação sobrenatural, um sinal de que algo muito maior está prestes a acontecer. Em Apocalipse 13, são descritas duas bestas poderosas, uma emergindo do mar e a outra da terra. Essas criaturas são vistas como agentes de confusão, caos e devastação em tempos de grande desordem. A visão em Apocalipse pinta uma imagem arrepiante de uma dessas bestas surgindo do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, cada chifre coroado com uma coroa, e um nome blasfemando contra Deus escrito em cada cabeça. Diz-se que esta besta, com seu poder esmagador, desafia os fiéis e domina nações inteiras. Muitos estudiosos interpretam esta besta como representando um regime político global nos últimos dias, possivelmente um império anticristão determinado a controlar o mundo. No entanto, há outros que acreditam que a besta poderia ser uma criatura viva e real. No mundo de hoje, testemunhamos um crescente desrespeito pelos valores tradicionais e uma presença esmagadora de imoralidade. É fácil sentir-se desorientado, perdido e inseguro. No entanto, no meio desta confusão, ainda há um caminho para redescobrir a nossa verdadeira essência e restabelecer os princípios éticos. Se você está buscando maior clareza nestes tempos tumultuados, temos algo especial para você, um recurso inestimável projetado para ajudá-lo a compreender os significados mais profundos desses desafios e a navegá-los com sabedoria e coragem. O verdadeiro poder da revelação reside na sabedoria da Bíblia. É uma luz orientadora em direção à clareza, paz e compreensão. O mais importante que está disponível para você agora, como presente, está no primeiro comentário abaixo. Não perca esta oportunidade de transformar sua vida e descobrir o verdadeiro propósito por trás dessas provações. Agora, vamos voltar ao assunto em questão. É possível que o Leviatã esteja intrinsecamente ligado a esta profecia. O seu surgimento pode ser um sinal de que o julgamento final se aproxima. Se este assunto despertou seu interesse, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos fascinantes. Seus pensamentos são inestimáveis para nós, por isso encorajamos você a compartilhá-los nos comentários. Agora, voltemos à questão central: por que esses ruídos estranhos emanam do Eufrates? Lendas antigas e ensinamentos bíblicos sugerem que a ira de Deus contra o pecado e a desobediência humana foi tão imensa que ele escolheu aprisionar demónios nas profundezas do rio Eufrates. Esses seres demoníacos, condenados às trevas eternas, representam uma forma severa de castigo divino. Deus decretou que eles permanecessem presos para evitar que espalhassem o caos e a destruição. Se estes demónios algum dia forem libertados, o Eufrates, há muito visto como um rio sagrado, poderá tornar-se uma prisão para forças malévolas, um sinal do fim dos tempos. O fechamento deste rio pode servir como um aviso de que algo monumental está prestes a acontecer no nosso mundo. Estas lendas antigas não só recontam a supremacia e a justiça do divino, mas também servem como um lembrete intemporal de que a humanidade tem uma profunda responsabilidade de defender a moralidade e a fé. Mas o que a Bíblia revela sobre a natureza dos outros, especificamente dos demónios? De acordo com as Escrituras, os demónios são anjos caídos que existiram em harmonia com Deus, mas escolheram se rebelar contra a autoridade divina. Esta transformação é vividamente descrita em Apocalipse 12:9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Estes anjos caídos, liderados por Satanás, têm agora a tarefa de tentar e corromper a humanidade, desviando as pessoas do caminho da salvação e causando estragos no mundo. Sua trágica queda em desgraça é detalhada em passagens como Isaías 14:12-21 e Ezequiel 28:12-19. Durante esta rebelião, Satanás arrastou consigo aproximadamente um terço das hostes celestiais, conforme descrito em Apocalipse 12:04 e Judas 16:6. Esses anjos rebeldes são aqueles que desafiaram a vontade divina, escolhendo o caos em vez da ordem. A Bíblia identifica claramente os demónios como anjos caídos que, juntamente com Satanás, escolheram desafiar a Deus. Isto não apenas narra um evento histórico crítico, mas também representa a batalha cósmica em curso entre a luz e as trevas. A rebelião alimentada pelo orgulho destes anjos transformou-os em instrumentos do mal, opondo-se à ordem divina e servindo como um forte lembrete da necessidade de justiça e equilíbrio no mundo.
Muitos desses seres malévolos estão agora presos em cadeias eternas, confinados no abismo escuro como punição pelos seus pecados, como mencionado em Judas 16:6. Contudo, outros continuam a vagar livremente, influenciando o mundo e espalhando a corrupção espiritual. Esta dualidade entre prisão e liberdade realça a complexidade da sua existência. Apesar da sua condenação, algumas destas forças obscuras permanecem ativas no mundo, continuando a travar uma guerra espiritual e a influenciar os assuntos humanos. Este contraste entre entidades vinculadas e não vinculadas sublinha a luta perpétua entre o bem e o mal. A Bíblia convida-nos a refletir sobre como estas forças adversárias se manifestam em vários aspectos da vida. Em passagens como Efésios 6:12 e Colossenses 2:15, é revelado que os demoníos, ainda sob a liderança de Satanás, lutam contra os planos divinos e se opõem aos esforços dos crentes para seguir a Deus. Conforme ilustrado em Daniel 10, essas forças malévolas operam nos domínios espirituais, esforçando-se para impedir a vontade divina. Esses demoníos são capazes de possuir corpos físicos, usando-os como recipientes para promover sua agenda sombria. A batalha espiritual em curso, conforme descrita nas Escrituras, não é meramente metafórica. Manifesta-se nas lutas do mundo real, lembrando-nos de permanecermos vigilantes e fundamentados na fé enquanto enfrentamos as forças das trevas que atuam no mundo. A possessão demoníaca, onde um demônio assume o controle total do corpo de um indivíduo, representa a realidade arrepiante desta guerra espiritual. Contudo, é importante notar que esta forma de possessão não pode afetar aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, pois o Espírito Santo reside dentro dos crentes, como afirma 1 João 4:4. Ao longo do seu ministério terreno, Jesus confrontou repetidamente esses espíritos sombrios. O fenômeno da possessão demoníaca, em que seres malignos tentam assumir o controle dos corpos humanos, destaca a intensa guerra espiritual que ocorre no reino físico. Marca um forte contraste entre aqueles protegidos pela fé e aqueles vulneráveis à influência do mal. Esta dicotomia fortalece a mensagem de salvação, sublinhando o poder de Deus para oferecer proteção e vitória sobre as adversidades espirituais. A capacidade de Jesus de expulsar demoníos com um único comando revela sua autoridade incomparável e seu poder divino. Em Mateus 8:16, lemos como Jesus, com apenas uma palavra, libertou indivíduos do domínio opressivo das forças demoníacas. Esta libertação milagrosa mostra a verdade inegável de que a luz sempre vencerá as trevas. A autoridade de Jesus sobre os demoníos, conforme ilustrada em Lucas 11:20, serve como um testemunho poderoso de sua identidade como Filho de Deus. Até os demoníos, reconhecendo seu poder divino, tremeram diante dele, reconhecendo sua força superior. O medo e o reconhecimento que os demoníos demonstraram na presença de Jesus sublinham sua autoridade suprema. Seus gritos de desdém, como em Mateus 8:29, o que você espera de nós, Filho de Deus? Você veio para nos punir antes do tempo determinado, revelam sua profunda consciência de seu destino. Estes seres das trevas sabem que o seu julgamento é inevitável, e este confronto entre o poder divino e o mal destaca a inescapável justiça de Deus. No mundo de hoje, Satanás e os seus seguidores demoníacos continuam a trabalhar incansavelmente para minar os propósitos de Deus, procurando enganar e desiludir aqueles que são atraídos para a verdade espiritual. A Bíblia os descreve em vários termos: espíritos malignos, Mateus 10:1, impuros, Marcos 1:27, enganadores, 1 Coríntios 2:22-23, e até mesmo como anjos de Satanás, Apocalipse 12:9. Seus esforços se manifestam na promoção de falsos ensinamentos, 2 Coríntios 4:4, 1 Timóteo 4:1, ataques aos crentes, 1 Coríntios 12:7, 1 Pedro 5:8, e até mesmo confrontos com santos anjos, Apocalipse 12:4-9. No entanto, apesar dos seus esforços incansáveis para semear o caos e a confusão, são finalmente derrotados. Através da sua morte sacrificial na cruz, Cristo desarmou estas forças do mal, assegurando uma vitória decisiva sobre elas e expondo o triunfo final do bem. Colossenses 2:15. Esta vitória tranquiliza os crentes de que não importa a escuridão que possa tentar infiltrar-se no mundo, a luz e a verdade sempre prevalecerão quando nos alinharmos com a vontade de Deus e resistirmos à tentação de nos desviarmos. Como 1 João 4:4 nos assegura, aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Esta verdade capacita os crentes a enfrentar os desafios da vida com coragem, sabendo que estão protegidos pela força divina em cada passo da sua jornada. Embora estas forças das trevas se esforcem por semear a desordem, a sua influência é impotente contra o poder esmagador da fé. Quando depositamos nossa confiança no poder superior de Deus, encontramos forças para enfrentar qualquer desafio, reafirmando que o bem sempre triunfará no final. Se você concorda com esta mensagem, compartilhe-a com outras pessoas para ajudar a expandir o alcance desses ensinamentos poderosos. O seu apoio permite-nos continuar a espalhar estas verdades vitais e a encorajar outros na sua jornada espiritual. Finalmente, o que você acha dessa teoria? Alguns acreditam que um túnel escondido leva ao local onde os anjos caídos estão aprisionados,
uma noção que tem intrigado estudiosos e crentes há séculos. O livro do Apocalipse fala de um momento dramático quando o sexto anjo tocou sua trombeta e uma voz vinda do altar diante de Deus ordenou a libertação de 4 anjos presos no grande rio Eufrates. Esta libertação marca o início de eventos que irão desencadear consequências profundas, incluindo a libertação de anjos destinados a executar o julgamento divino. As imagens que cercam este momento são vívidas e cheias de simbolismo, sugerindo que estes 4 anjos têm esperado desde o início dos tempos por este momento para cumprir o seu papel no plano divino de Deus. A sua libertação leva a um julgamento catastrófico que causa a perda de 1/3 da humanidade, acompanhada por um exército enorme e temível. A descrição destas forças, que chegam a dezenas de milhares, oferece um vislumbre do imenso poder em jogo. A linguagem simbólica, rica em detalhes, reforça a ideia de uma transformação iminente na ordem mundial, um prenúncio de acontecimentos que irão remodelar a história. À medida que a visão se desenrola, ela descreve seres aterrorizantes cujos corpos são adornados com elementos como pele ígnea, safira e enxofre. Através destas trombetas divinas, um fogo purificador é desencadeado, trazendo destruição e morte a 1/3 da população humana. Esta representação dramática não só fala do poder destrutivo destes acontecimentos, mas também evoca imagens do julgamento final, um dia em que todos serão responsabilizados pelas suas ações. Este momento, cheio de mistério e admiração, convida-nos a refletir sobre as profundas implicações das batalhas espirituais que moldam o nosso mundo. As imagens intensas e a fusão de forças animais e elementares nesta narrativa ilustram poderosamente a execução inabalável da justiça divina. Isto simboliza a verdade inegável de que nenhum poder malévolo pode deter a marcha inexorável da retribuição celestial. Qual é, então, a natureza de um anjo, particularmente de um anjo caído? Torna-se evidente que o papel central destes seres celestiais é trazer a morte, uma força letal que, de acordo com Hebreus 2:14, está inextricavelmente ligada ao seu propósito. Esses anjos existem num estado suspenso, aguardando o momento preciso em que serão libertados para cumprir o papel que lhes foi designado no desenrolar do drama do julgamento divino. Esta compreensão convida-nos a perceber que, embora os anjos caídos estejam presentemente presos, o seu destino final faz parte de um esquema muito maior de retribuição divina. A Bíblia apresenta essa dualidade, reforçando a noção de que cada força dentro do universo tem seu tempo e propósito, enfatizando a inevitabilidade da justiça no reino celestial. O livro do Apocalipse oferece uma visão convincente de uma das figuras mais notórias desta batalha cósmica, Satanás. Ele é retratado como o antigo dragão, a antiga serpente, e é mostrado aprisionado em um poço sem fundo por 1000 anos. Este período de confinamento representa a restrição máxima do seu poder, simbolizando que mesmo a personificação do mal está sujeita à justiça divina. Esta imagem de prisão serve como um poderoso lembrete de que, no grande esquema da ordem divina, nenhum ser, por mais malévolo que seja, pode escapar ao seu papel predestinado no plano divino. Além disso, a narrativa se desenrola para revelar outros anjos caídos que estão acorrentados nas trevas, aguardando o seu julgamento final. Em 2 Pedro 2:4, há uma referência a 4 anjos, às vezes chamados de Sagrputus Angela, que se acredita estarem confinados sob o rio Eufrates, conforme descrito em Apocalipse 9:14. O sexto anjo recebe a ordem de libertar estes 4 mensageiros presos, desencadeando uma cadeia de eventos que levará a um conflito global catastrófico. Esta revelação evoca uma visão apocalíptica onde a libertação destes seres celestiais sinaliza o início de um julgamento devastador. A sua libertação irá desencadear uma série de eventos que resultarão na perda de 1/3 da humanidade, espelhando calamidades anteriores, onde vastas porções da população foram sacrificadas na sequência da ira divina. Em última análise, esta passagem descreve um túnel que conduz ao local onde estes anjos são mantidos, e a sua eventual libertação desencadeia uma série de eventos catastróficos que afetarão o mundo numa escala global. Em essência, a narrativa bíblica serve como um poderoso convite à reflexão sobre o confronto iminente entre o bem e o mal, sublinha as consequências profundas de cada ação, uma vez que cada escolha repercute nos destinos das nações e dos indivíduos. Esta interpretação, embora aberta a várias perspectivas, incentiva uma exploração mais profunda dos textos sagrados, convidando os leitores a se envolverem com os seus mistérios e símbolos. Desafia-nos a sondar cada detalhe enquanto nos preparamos para compreender mensagens intemporais que transcendem a história, lembrando-nos que a batalha entre a luz e as trevas é tão eterna quanto a própria fé que nos sustenta. O livro do Apocalipse também apresenta uma figura sombria conhecida como Morte, que é seguida pelo inferno. No caos que se segue, 1/4 da terra é devastado pela espada, fome, peste e outras forças, levando à morte de 1/3 da humanidade. Esta imagem apocalíptica não só enfatiza o poder destrutivo destas forças, mas também destaca a escala do castigo divino. A imagem vívida de uma ferida sangrenta, sangue derramado em grandes quantidades, obriga-nos a refletir sobre a vulnerabilidade da existência humana e a verdade preocupante de que cada ação, por menor que seja, repercute-se com consequências que perduram muito para além do próprio tempo. No Antigo Testamento, o rio Eufrates simboliza a entrada das forças inimigas na terra do povo de Deus.
Esta metáfora torna-se ainda mais potente no contexto do fim dos tempos, onde evoca o avanço implacável dos assírios, que, conforme descrito em Isaías 87:98, inaugurou a retribuição divina sobre Israel. A imagem do Senhor derramando as águas do rio, transbordando todos os canais e até ameaçando Judá, apresenta uma metáfora vívida da força imparável do julgamento divino, revelando a intersecção entre a natureza e o destino humano. De maneira semelhante, o autor do Apocalipse usa o rio Eufrates como pano de fundo para o julgamento divino num mundo que se desviou. Esta alusão remonta a passagens como Apocalipse 9, 14 e 16, onde os 4 anjos são especificamente mencionados, encarregados de executar deveres judiciais críticos. Esta ligação enfatiza a ideia de que a história está profundamente entrelaçada com símbolos poderosos e que a libertação destes anjos assinala um ponto de viragem na grande narrativa da retribuição divina. Ao associar o rio Eufrates à libertação destes seres celestiais, o texto traça uma ponte entre as origens do pecado humano e a justiça última que será dispensada. Os anjos caídos são descritos agindo individualmente, sem nunca se unirem para uma rebelião coordenada, conforme observado em 2 Pedro 2:4. Em vez de serem salvos, esses anjos foram condenados ao abismo, acorrentados nas trevas até o tempo determinado do julgamento. Da mesma forma, Judas 6 ecoa esta ideia, contando como estes anjos, que abandonaram o seu estado original, foram acorrentados, com o seu destino selado para o grande dia do ajuste de contas. Estes seres, outrora líderes da rebelião, estão agora destinados a cumprir um papel específico no grande desígnio da justiça divina, incapazes de alterar a marcha imparável do Evangelho. Esta distinção entre os anjos fiéis e os anjos caídos destaca a ordem estabelecida no reino divino e a certeza do julgamento. A libertação destes mensageiros das trevas durante um período de renovação e punição sublinha a realidade de que mesmo aqueles que outrora lideraram a rebelião contra a ordem divina não serão capazes de impedir o triunfo da luz sobre as trevas. Como Mateus 24:14 declara, e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. De acordo com esta passagem, quando chegar a hora da libertação dos 4 anjos, forças malévolas serão desencadeadas sobre um mundo que se afastou de Deus. Estes antigos poderes levantar-se-ão contra os cidadãos do reino celestial, mesmo aqueles marcados com o selo divino e a proteção espiritual de Deus. Este cenário retrata o conflito feroz entre a luz e as trevas, onde os fiéis serão testados por forças empenhadas em minar a ordem divina. A tensão entre a proteção divina e a influência do mal serve como um lembrete pungente de que nos últimos dias, uma batalha decisiva moldará o destino da humanidade. O próprio Jesus advertiu que, se os dias de tribulação não tivessem sido abreviados, ninguém sobreviveria. No entanto, por causa dos eleitos, esses dias serão reduzidos, Mateus 24:22. A construção passiva do verbo libertar ressalta que é somente Deus quem determina o momento em que esses 4 anjos serão libertados, sinalizando a execução de um plano divinamente orquestrado. Esta orquestração divina enfatiza a soberania e a precisão da vontade celestial, demonstrando que cada evento no universo faz parte de um plano maior, orientado por um propósito. O facto de a libertação destes anjos ocorrer sob o comando de Deus reforça ainda mais a fé dos crentes, lembrando-lhes que, apesar da turbulência, a autoridade última reside na vontade divina. O número 4, simbolizando um impacto global, indica a devastação de grande alcance que acompanhará a libertação destes anjos, levando à morte de 1/3 da população mundial. Esta visão apocalíptica pinta um quadro sombrio do conflito planetário, onde a humanidade enfrenta as consequências inevitáveis do julgamento divino. Nesta narrativa, o poder de Deus é mostrado na forma como até os elementos naturais, como a terra, o mar e os céus, se tornam instrumentos do julgamento divino. A referência à destruição de 1/3 da criação invoca um sentimento de admiração e cautela, exortando a humanidade a refletir sobre a fragilidade da vida e a importância de alinhar as ações com a vontade divina. Apocalipse 8:7 fala da severidade cada vez maior dos julgamentos divinos quando o 4º selo é quebrado, librando a morte e o Hades, que estão autorizados a executar o julgamento pela espada, pela fome, pelas doenças e pelos animais selvagens. Como resultado, 1/3 da humanidade é exterminado, sinalizando a natureza precisa e intransigente da justiça divina. Estas sucessivas calamidades servem como um alerta para a humanidade, exortando ao arrependimento e à renovação espiritual antes que seja tarde demais. Os julgamentos não são aleatórios, mas servem a um propósito mais elevado, reforçando a necessidade da humanidade reavaliar os seus caminhos e preparar-se para o fim que se aproxima.